Essa é a cruz do apostolado. Ela está atrás aí no estúdio, né? Você consegue vê-la. Ela está bem grande aí atrás, aqui atrás de nós. Você consegue visualizá-la, né? Essa é a cruz do apostolado. E Conchita, ela tem algumas frases sobre essa cruz do apostolado. Então, olha que interessante. Ela dizia assim: o mundo fugia da cruz porque não a tomava, mais que pelo lado da dor ou da repugnância. Por isso, hoje se apresenta a cruz do apostolado, isto é, a cruz com o meu coração, para indicar que a cruz não está nunca sozinha, mas leva sempre pregado nela, de uma maneira inseparável, o coração de um Deus, sua misericórdia e o seu amor. Então, outra frase bonita que ela fala, Jesus falando para Conchita: meu coração sobre a cruz atrairá as almas ao sofrimento por meio do amor. A dor é um tesouro escondido, o qual já é tempo de revelar ao mundo, enganado e submerso na sensualidade. E ainda diz: minha cruz sozinha espanta e faz tremer. Mas meu coração pregado nela atrairá suavissimamente as almas, as enamorando da dor. Muito bonito. E ele ainda fala: quero indicar ao mundo que a cruz nunca está sozinha e que é inseparável do coração de um Deus homem. Por isso, Kelly, que eu sempre digo assim: a cruz sozinha esmaga, a cruz com Cristo me liberta, me redime. Então eu tenho que abraçar a minha cruz com Cristo, porque entre eu e a cruz está o Cristo, que vai me ajudar a carregá-la, a suportá-la, né? E ainda diz ainda: a cruz rompeu o dique ou a fortaleza que o pecado tinha colocado entre o Espírito Santo e as almas, e pela cruz se derramou no mundo espiritual os dons e os frutos do Espírito Santo, de modo que os frutos da cruz são os frutos do Espírito Santo. Então não tenhamos medo da cruz. De modo que a gente, olhando para a cruz, agora a gente vai compreendendo, enquanto você fala, alguns sinais já, alguns que elementos estão escondidos aí, que estão né? contidos aqui. E ainda né? tem uma frase que ele fala assim: esta cruz do apostolado é o edifício da perfeição. Aí estão todos os mistérios, os dons, frutos do Espírito e o caminho que Jesus, que representa Jesus, está no seu coração divino sobre a cruz. Agora, sabe o que eu acho bonito, padre? Ouvir você falar o que Jesus um dia falou para Conchita. Sim, é perfeito É isso daqui. perfeito, porque você não está lendo um Sim. livro, você não está lendo algo que uma pessoa escreveu, que alguém ditou, ou que Conchita teve uma inspiração e foi lá e colocou no papel, como muitas vezes a gente faz. Sim. Você está lendo algo que o Cristo ditou, ensinou para Conchita, e que hoje a gente está, através do programa, passando essa graça, sabe? E ouvir você falar, eu não sei você que está aí do outro lado, mas a mim, ouvir o padre falar aqui do meu lado, essas palavras do próprio Cristo, o Cristo falando: olha, a minha cruz, ela sozinha é repugnância, é escândalo, mas quando o meu coração está nela, é você entender que tudo que você sofre, se você colocar o amor, é tudo mais fácil. O meu coração vem te ensinar a sofrer por amor. Por amor. Não é sofrer de qualquer jeito. É a gente entender que todo sofrimento na nossa vida não pode ser passado de qualquer jeito. Forma. Ele tem que ser com o amor. Aí você fala: a cruz sem Cristo esmaga. Sim. A cruz com Cristo redime. Então, aí a gente vem e olha para essa cruz do apostolado. A cruz sem Cristo esmaga. A cruz com o coração de Jesus, Cristo, sim, nos faz amar. Sim. Amar o sofrimento, né? Dá um outro sentido. Dá um outro sentido, justamente. E nessa cruz do apostolado, logo em cima dela tem uma pomba. Então, se você observa, bem no alto, né, tem uma pomba. E essa pomba significa o Espírito Santo. O amor pessoal de Deus que é simbolizado nessa pomba. A gente lembra daquele texto de João 1,32, que a Escritura diz: eu vi o Espírito como uma pomba descer do céu e repousar sobre ele, né? O Espírito Santo que cobre a cruz, né? E ao mesmo tempo a ilumina. Por isso é ele que deve, é o Espírito Santo que vai encorajar e iluminar a vida de transformação em Cristo de cada homem, né? Só o amor pode iluminar e fortalecer-nos para a santificação. Então, o primeiro significado é desta pomba que está bem no alto da cruz.
que é sinal mesmo do Espírito Santo, né? Porque, padre, não é uma invenção da igreja, Não. o Espírito Santo em forma de pomba. Ah, é uma imagem. Não é. A própria palavra está nos dizendo. Isso. Eu vi o Espírito Santo descer em forma de pomba. A Sagrada Escritura está falando isso. Então, não é uma invenção. É bom que a gente tenha isso bem claro. Depois nós vemos uma grande cruz, né? No centro da imagem tem uma grande cruz. Padre, só um pouquinho. É importante vocês... Só um pouquinho. É importante, quando o padre fala uma grande cruz, é porque também tem uma pequena. Tem uma pequena, isso. Eu não sei se você consegue ver, mas tem uma grande e depois ele vai explicar que tem uma pequenininha. Tem uma pequena também. Essa grande cruz, ela como que desce do céu para salvar o mundo. Então, assim, para chegar, né, ao coração de Jesus, deve-se subir a cruz. A cruz se torna essa escada para poder chegar ao céu. Né? Se alguém quer seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Então, essa grande cruz é essa escada para poder chegar ao céu. Quem não subir pela cruz nunca chegará, né, ao centro do amor, que é o próprio coração de Jesus. Então, essa grande cruz representa também a nossa cruz cotidiana, que unida a Cristo, a cruz de Cristo, participa do seu valor redentor. E, claro, nos aproxima ainda mais de Cristo. Né? E aí a gente vai ver depois que tem um coração pulsante no centro da cruz. Conchita viu, né? Conchita ela viu todos esses elementos. Ela não inventou essa cruz. Não. Jesus foi mostrando, ele foi aparecendo para ela um dia, outro dia, e essa cruz foi sendo formada e os elementos foram sendo colocados nela. E aí ela foi entendendo o que significava, porque ele foi explicando o que significava cada coisa. E uma delas foi um coração que pulsava. Que pulsa, justamente. Esse coração no centro da cruz, né, ele é rodeado por chamas. E ele é ferido por uma lança, coroado de espinhos e derramando sangue e água. Pela ferida simboliza, né, o amor de Cristo e do Pai por nós. Então é muito bonito ver o amor extremo, né, que levou o Senhor à cruz. Nesse coração ocorreu a transformação, né? A dor sublimou-se em amor. Então, o coração na cruz do apostolado atrairá as almas para que possam doar com amor, para que possam entregar-se com amor. Então, é muito bonito ver esse significado, o coração de Jesus que vem até nós para nos fortalecer, nos ajudar a mudar a dor em amor. E nesse coração tem uma lança, né? Tem uma lança, e na imagem fica muito visível essa lança, que ela vai perfurar o coração. A realidade do lado transpassado de Jesus na cruz. E os autores espirituais indicam que representam também dois sacramentos, né? Depois a água do batismo e o sangue, né? Também a Eucaristia. Então, desse lado aberto, né? E representa também a ingratidão humana, né? Essa lança representa a ingratidão humana. Né? O Renildo está colocando a imagem aí, ótimo, né? Bem grande, então vai ajudar você a identificar o que a gente está falando. Né? Todas as almas podem entrar no coração pela sua larga ferida. Por essa ferida que a lança abriu, as almas podem entrar no coração. E é uma ferida que se abre para acolher as almas. E nos convida a entrar mais pessoalmente no centro deste mistério de amor por nós. Esse é o mistério da lança. Temos depois a coroa de espinhos, né, Kelly? Pode falar, padre. A coroa de espinhos, ela simboliza a paixão do coração de Jesus. Né, em seus sofrimentos. Renildo volta aquela imagem para nós, que aí dá para quem está em casa a ver bem perfeitamente. Tem aí, você pode acompanhar, você vai verificar que tem aí a coroa de espinhos em volta deste coração. Simboliza, então, o coração de Jesus, né, em seus sofrimentos mortais. E aí nós temos a ingratidão dos homens, que continua ao longo dos séculos, né, que é a responsabilidade das almas da cruz tentar reparar, na medida do possível, essas ofensas. Então, essa coroa de espinhos, ela quer ajudar também a lembrar das feridas de amor, que só são curadas por meio do amor. Depois, acima do coração, tem uma pequena cruz, que é a que ele falava, né? Você está vendo aí na imagem uma pequena cruz, que expressa a dor pessoal e mais íntima de Jesus, a sua dor de filho, por não ver correspondido ao amor do Pai. Muito bonito, né? Então, assim, a dor pelo sofrimento. E ela diz que essa cruz, ela reflete o interior do homem. O interior do homem, né? Com seu pecado, suas tristezas, né? Infidelidades. E que é de uma responsabilidade muito grande a gente
observar essa pequena cruz e a gente entender que ela é uma cruz interior. Existe a cruz exterior, mas cada um carrega também as suas cruzes interiores. Elas precisam ser olhadas. Sim. E precisam ser rezadas. Sim. Elas precisam ser trabalhadas. Então, ela diz que é de uma responsabilidade. Jesus fala para ela que é de uma responsabilidade muito grande essa questão da cruz interior. Sim. Volta a imagem de novo do estúdio, ampla. Isso. Agora eu quero falar da luz que está contornando toda a cruz e também das nuvens, que se você olha na imagem tem nuvens em cima que estão ali perpassando. Simboliza o quê? A presença amorosa do Pai, cuja glória se manifesta na salvação dos homens. Então é como se de fato o Pai está envolvendo toda a humanidade. Então nada que acontece em mim é oculto, né? Tudo está presente neste amor do Pai que está envolvendo por completo a vida do ser humano. Então esses são os significados, né, que estão escondidos nessa cruz do apostolado. E o bonito, né, Pai, é que Padre, que a gente vê a presença da Trindade, né? É o Sim. Pai que ali envolve tudo, o Espírito que desce sobre a cruz e cobre a cruz. Isso. Né? E o inspirando, coração. Iluminando. E o coração de Jesus. Que é o próprio Jesus. Que é o próprio Jesus, né? Isso. E ali ele está com os elementos da paixão. A ingratidão dos homens, Isso. a necessidade da reparação. Essa cruz ela é vendida no México como pingente. Com todos esses elementos. É mesmo? Eu quero ver se eu consigo. Nem vou contar para vocês que o padre vai lá no México, tá, gente? Vocês já podem encomendar. Ele vai explicar. Estou indo em novembro. Renildo, Alex, nós vamos já encomendar para trazer uma sacola dessa cruz. Né? Se eu encontrar, eu quero trazer, porque ela também é um pingente que você pode usar. Então, e com todo esse significado, para que ao longo do dia você olhe para a cruz e lembre de todo esse mistério que está escondido nela. Então, assim, algo muito bonito. Eu sei que nós já extrapolamos um pouquinho o tempo hoje, mas eu quero só falar com você rapidinho do milagre que levou à beatificação de Conchita. Né? Algo bem interessante. Ela foi feita serva de Deus pela igreja, né, pelo Papa João Paulo II. Isso. E depois beatificada pelo Papa Francisco. Hoje, já pelo Papa Francisco. Hoje Conchita é beata. É beata. Estamos aí esperando a canonização. Então, Santa Conchita. Vamos pedir a intercessão dela. Peça a intercessão dela. Né? Um senhor chamado Jorge, que morava na cidade de Monterrey, ele estava doente já há 15 anos. Olha que interessante. E ele tinha fortes câimbras que impedia que esse homem fizesse qualquer tipo de movimento. Já há 15 anos, esse homem estava paralisado. Ele não conseguia se mexer. E era uma enfermidade muito dolorosa. Quem tem cãibra sabe. Imagina, a cãibra passa, mas imagina 15 anos sofrendo com essas cãibras. Com uma cãibra que não passa. Que não passa e que não deixava ele se mexer. E durante uma última hospitalização, a família rezou a Conchita pedindo a sua cura, que na época era serva de Deus. E a família rezou, aquele homem dormiu, e então a esposa daquele homem e um amigo que estavam no quarto viram que enquanto ele dormia, ele começou a se mexer, enquanto ele dormia. E então eles tiraram fotos com o celular, filmaram aquilo ali, e eles viram aquilo que estava acontecendo. Quando o homem acordou, ele disse: "O que fizeram comigo?" Porque agora ele podia já se mover. E então esse foi o milagre que foi atribuído. E a partir dali o homem voltou a andar, porque antes ele não fazia nenhum movimento. Então esse foi o milagre que levou à beatificação de Conchita. Claro, foi estudado, tem muitos detalhes aí que nós não vamos colocar aqui. Mas só para você dizer, né, esse milagre valeu a beatificação de Conchita. Então peça, né, a intercessão de Conchita, suplique, né, por ela, também você que é mãe, ela que foi mãe também, né? Claro, existe um capital de graças aí reservado para cada um de nós. E uma das promessas também dessa cruz, de você ter essa cruz e rezar com ela em casa, é a conversão dos seus. Então, não economize as suas orações mesmo. Procure imprimir esse folhetinho, faça um quadro, coloque na sua casa. Agora que você está aqui com a gente, né, com o tratado, buscando aí o tratado, eu sei que muita coisa marcou seu coração no dia de hoje, mas procure mesmo ter. É simples, a gente não tem aqui no Brasil facilmente, mas a gente pode montar na nossa casa, como nós fizemos aqui, um porta-retratos.